Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Começamos a segunda-feira de violinadas clássicas, muito bom, perfeito. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar. Vamos tentar nos preparar para as bolas curvas que amanhã nos esperam. Amanhã a gente tem CPI, amanhã a gente tem IPCA, tem bastante notícia, tá? Então vamos lá. Vamos começar com notícias. Vamos para as notícias, meus amigos. Cenas de estudos, notícias. IPCA, mensal e anual, 9 horas da manhã. Uma notícia de alto impacto. CPI, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos às 9h30, então, aquela história. Uma coisa que eu tô pecando bastante, eu fiz a minha constituição de trading, eu fiz ela fiz muito bem elaborada, prestei muita atenção no que eu tava fazendo, mas não estou seguindo. Eu vou tentar seguir. Hoje, se eu tivesse seguido, eu tinha colocado um dinheirinho no bolso, mas não, eu saí do 0 a 0, eu fiz diversas operações insanas. Mas tudo bem, 22% de operações vencedoras, e eu só precisei de uma operação para coletar 420 pontos e sair no 0 a 0. Então, cara, o índice é isso. 25 a 38% de operações vencedoras, ele te entrega em torno de 15 a 25 prováveis operações, e a gente tem que pegar essas de 15 a 25 e tirar 75 ou 70% delas e tentar filtrar o máximo para pegar as operações com stop curto, e quando andar, a gente tem que sentar nas mãos e esperar o mercado andar. Bom, então, infelizmente pequei, acontece. Regras não são sugestões, a gente já sabe disso, a gente tem que seguir as regras, senão a gente toma, e eu tomei, acontece, não tem problema. Vamos para as notícias. Já fomos para as notícias. Vamos para os 60 minutos. 60 minutos das mini índice. Sim, são 5h15 da tarde. Cara, já tá em ajuste, não fez nada. Já vou falar agora, porque não tô afim de esperar mais. Tá? Então aqui, o que podemos esperar no tocante da questão desta? Temos gap. Né? A grande dica daqui que a gente já aprendeu, que Joseph James sempre ensina, é que, cara, geralmente o mercado ele vai retestar algum ponto, isso é fato, né? Então, quando ele faz esse movimentinho aqui, parrudo, quando ele fica acima da média de 200 dos 60 minutos, faz um breakout pullback, aparentemente, faz um movimento muito impactante pro alto, a tendência é que ele faça duas perninhas de pullback, fez uma, talvez faça a segunda, e faz o quê? Retesta o topo. Porque o movimento é muito impactante. Então, assim, 60 minutos está se mantendo o quê? Acima da média de 200. Então, dá indícios de que ele vai continuar sendo um mercado comprador ainda. Apesar de eu entender que o mini índice é sempre de lado e para baixo, nunca de lado e para riba. Tá? Mas ele está com essa potência porque o dólar está indo morro abaixo. E o dólar vai continuar assim. Eu vou voltar aqui para a gente falar sobre isso. O dólar, meus amigos, vai continuar assim porque são férias dos Yankees. Os Yankees ficam em férias até início de setembro, mais ou menos. Então, eu acredito que o dólar vai ficar dessa forma morto aqui no Brasil, porque a nossa bolsa não tem poder de fazer nada. Vai ela anda de lado e para baixo, vai ela anda de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. E o dólar é a mesma coisa, pior ainda, porque se os Yankees não estiverem operando essa porra aqui, cai fora. Por isso que eu tô operando mini índice, porque o dólar não tem como operar. Ele não tem volume financeiro. Eu vou mostrar pra vocês e provar pra vocês. Ele não tem volume financeiro, ele não tá fazendo nada do que ele tava fazendo desde junho. Eu tava ganhando uma grana nele, e aí chegou ele dia 12, 15 de julho, ele entregou, abriu o bico, caiu fora. Volume financeiro foi pro espaço, volatilidade ficou alta, liquidez ficou baixa. A gente não quer isso, a gente quer o contrário. Volatilidade baixa, liquidez alta, volume financeiro. A ganhar dinheiro, tá? E dito isso, tendência dos 60 minutos, aqui vamos voltar ali, tendência dos 60 minutos aparentemente segue na compra, né? Vamos também observar o diário pra gente ver, o diário não tem a confluência, né? A média de 200 encontra-se aqui, ele não conseguiu chegar ali, ele tá tentando se manter acima da média de 21 do diário, não está tendo sucesso para isso, segue tentando fazer um movimento até aqui, ou talvez até aqui, ou talvez até aqui. Então, não temos uma confluência entre 60 minutos e diário. Vamos tentar dar uma olhada agora no que está acontecendo. Esse é o dólar que eu tava falando pra vocês. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. E, cara, isso aqui indica não opere. Mas depois eu volto pra esse ponto. 20 mil ticks mini índice. Olha no lance. Pimba na gorduchinha. De acordo com a minha constituição de trading, estou observando muito esses pontos para fazer operações dentro desse meu layout de noob purista. Eu encontro um range do dia, eu observo o tamanho desse range do dia, eu encontro o rangezinho que ele está operando, eu tento fazer a rotação dele, para cima, para baixo, para cima, replica para baixo, né? E também, gosto de fazer um movimento medido, neste caso aqui 2 pernas de pullback, porque o índice ainda está muito direcional para o alto, então 2 pernas de pullback, um pouquinho mais, ele já começa a voltar. Então é isso. E índice completou o movimento dele. Eu fui embora, fui correr, não quis mais fazer, tentei fazer a operação que eu fiz aqui, foi até aqui, eu vazei daqui, e aí eu não quis mais saber dela, e não quis mais operar, e a verdade, cara, e bem verdade, é que a minha constituição de trading é bem clara quanto observar a direção dos 60 minutos e do diário. Se tiver uma confluência com esse cara aqui, a gente vai operar. Nesse caso não houve. Por que não houve? Porque na primeira hora de pregão, foi rompido o suporte e não a resistência, o ideal era que fosse a resistência. Então, na primeira hora de pregão, neste ponto aqui, ele perdeu e disse, no intraday é venda e não compra. E cara, deu muito certo. Porque eu não vendi aqui, tentei comprar e me fudi.
E aí quando ele veio aqui eu comprei e ele levou 56 minutos para andar 420 pontos, exatamente sim, 4,20, eu saí nesse ponto mesmo. E aí eu fui correr, e aí ele fez o pullback, tentou um breakout pullback, foi lá em cima, retestou o topo do dia, capotou que nem um foguete fazendo um movimento medido. Então, cara, a constituição de trading funciona demais que eu criei. Demais. Se só tivesse vendido aqui e vendido aqui, tinha colocado uma grana no bolso sem correr nenhum risco. Mas não foi o que aconteceu. Ele deu várias entradas muito ruins nessa região aqui. Depois ele abriu o bico. E depois ele viu ali no. E depois ele viu ali no de novo. E aí ele levou 56 minutos para chegar nessas regiões. E aqui ele abriu o bico quase 2 da tarde. Então, assim, isso. O que esperar para amanhã? Bom, o que a gente pode esperar para amanhã, mini índice, ainda acredito. Vou voltar para esse cara aqui que eu acho que fica mais fácil de ver. Ainda acredito que ele possa ter uma potência para um reteste de topo nesta regiãozinha aqui que se encontra. Tá vendo? Entretanto, cara, ele pode fazer mais uma perna dessa aqui, ó, proporcional, chegando próximo desse gap aqui de baixo aqui. Então, ele tá querendo entregar um movimento de venda, mas a gente tem que ficar muito de olho no afastamento da média de 21 e a primeira hora de pregão. Amanhã eu vou seguir religiosamente as minhas regras. Se eu tivesse seguido, eu tinha colocado dinheiro no bolso. Eu não segui, eu passei uma irritação fodida e corri atrás do rabo pra sair no 0 a 0. Essa é uma das razões de eu não operar esse ativo, que ele me irrita demais. Mas, cara, eu tenho que enfrentar ele. Ele é o grande desafio. Esse aqui é a Big League, a Copa do Mundo, o ATP 500 aí. É um troço, assim, outro nível. Se tu dominar esse cara aqui, ele te domina tudo. Só que ele não me deixa dominar ele. Eu tô sempre correndo atrás do rabo. Então aqui, rendezinho, ó. Rendezinho, esse rendezinho que vocês estão vendo é o rendezinho, cacete, é o rendezinho dos 60 minutos, dos 12 minutos. É onde eu faço os estudos de tempos maiores para saber qual é a direção desse cara, né? Porque como eu disse anteriormente, inclusive no post que eu fiz hoje, eu falo sempre, a gente opera em ticks porque a gente quer entrar numa operação muito rápido, através do volume financeiro, para ficar exposto por pouco tempo e conseguir colocar dinheiro no bolso muito rápido, né? Então as nossas entradas são em ticks, mas a direção de mercado, a gente pode observar 60 minutos, diário, 12 minutos, para ver se tem uma confluência, pra gente saber qual é a direção desse mercado num prazo maior. Mas nos ticks é onde a gente faz a nossa entrada, tá? Então nesse caso aqui, sim, ele pode fazer uma terceira perna, sim, pode fazer uma terceira perna, uma perna proporcional a essa que ele já fez, pode fazer uma aqui, ó, chegar nessa região e daqui ele tentar um ataque lá naquele topo. E a gente vai observar as nossas regras e vai tentar fazer as operações aonde tiver o nosso range do dia. Eu tenho uma calculadora que vai calculando isso a cada 20, 30 minutos, eu atualizo ela. Tá aqui, ó, o range do dia. Então a gente vai ver depois da primeira hora de mercado, onde é que esse mercado tá, onde é que esse preço tá. Aqui, perdeu o fundo, é venda, tudo bem. Se ele estiver nessa região aqui, a gente pode esperar que ele venha um pouco mais baixo pra gente tentar comprar e fazer um pullback. No menor sinal, principalmente próximo desse range, para vender, a gente vende também. Para talvez perder o fundo, fechar o gap. E aí a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usa sempre. Começa. Pode ser 2 tentativas, ou pode ser uma trap. Ele vem lá embaixo e daqui ele vem. Entendeu? Essa aqui é a mais segura. Essa aqui é a que indica uma certa potência. Esse cara aqui é o Crown Reversal. Esse cara aqui nos interessa demais. Esse cara aqui é as 2 tentativas falhadas. Média de 21 passa aqui, ó. Por baixo. Ficou? Média de 21 passa aqui, ó. Então tem 2 tentativas falhadas da venda. Uma tentativa, 2 tentativas, ele explode a partir daqui com um stop curto aqui e um stop técnico aqui. O Crown Reversal, as mesmas 2 tentativas, ao invés de abrir aqui, vai esperar um candle fechar acima da média de 21 e abrir mais baixo, com um stop aqui. Ele vai vir com muita potência. Sempre vai começar assim, pode ver. Mercado é repetição, ele sempre vai começar assim. Aí depois ele faz pullback, ele faz trap, ele faz o caralho a 4. Mas ele sempre começa com esses caras, então tem que focar principalmente no Crown Reversal. Like, subscribe. Thank you. Nessa região aqui, ó, é o range, ó. O maldito range. E ele fica rotacionando nesse range, pode ver, ó. Ele veio, capotou, veio aqui, foi lá embaixo, foi lá embaixo, foi lá. Tentou cruzar, não conseguiu. Ele tá perdendo os calção, ele não tá conseguindo se manter. Mas isso não quer dizer nada, amanhã ele pode abrir um gap de alta e ir lá em cima lá e retestar esse topo. Se ele retestar esse topo, é o meu sonho. E daí daqui eu vendo. Tudo que ele quer é retestar esse topo. O mercado não deixa. Por quê? Porque o índice é sempre bearish, nunca bullish. Ele tem muita dificuldade pra subir, muita facilidade pra capotar. Basicamente isso. E aí amanhã a gente vê na primeira hora. Quem é que vai romper primeiro? Onde é que vai estar o range? O range vai estar aqui? É esse range aqui? Cara, eu vou comprar aqui e vou vender aqui. Se ele for lá em cima, eu vendo aqui. Se for lá embaixo, eu compro aqui. Evito essa região aqui. Aqui eu já tenho que estar no lucro. Compro aqui, faço uma parcial aqui, eu saio aqui, saio no gap, saio no topo. Se eu vender, vou vender aqui, vou observar muito bem o teste nessa entrada do range. Se cruzar, show, vou até aqui. Se cruzar reto, tocar ali reto, saio aqui no gap. Toca steep. Você tem que ir, todo dia tem que tentar fazer esses movimentos. E abrir mais contratos de acordo com a movimentação do mercado. Tomei mais tempo no mini índice, porque eu acho que o mini índice vai funcionar até agosto. Acredito fortemente, assim, ó, que ele vai continuar até o final de agosto aí, que eu vou trabalhar nele. O dólar eu tô fora, tá? Mas vamos ver o dólar. Vamos lá, 60 minutos, doleta. Tá aí, ó. Total indício de seguir muito bearish. Olha o afastamento da média de 200 aqui. Olha o que é essa média de 21 dos 60 minutos. Olha a região em que ele se encontra. Pode retestar fundo facilmente. Tentou alguns ataques na sexta, aqui também, não consegue se manter. Nem no prior ele chegou. Nem num prior bem definido ele chegou. Ele nem conseguiu chegar ali, ele já perdeu os calção antes. Então bearish, 60 minutos bearish, mas não recomendo operar esse cara. É boa. Não recomendo. É isso. 60 minutos é isso? Ah, vamos voltar ali no
Só pra ver o diário dele. Ó, tá aí, ó, megafone ali, ó, bem definido, canal de baixa, estão vendo? Olha esse canal de baixa aqui. Olha esse megafone aqui, ele tá expandindo, capotando violentamente. Só que assim, não tem volume financeiro, não tem liquidez pra gente operar esse troço aqui, tá muito perigoso. O troço tá com stop de, sei lá, 5 pontos, 8 pontos, e ele entrega no máximo 14 direcionais, 12, 15. Não tá bom, não tá bom. O normal do dólar, ele entregar 28, 30 pontos, 40 pontos, 35 pontos direcionais, é isso que ele entrega, normalmente. Entregar 12, 14 pontos, tá muito apertada essa margem, não vale a pena arriscar. Por enquanto, não. Mas é bearish, totalmente bearish, que tem confluência total bearish. Só que ele não nos ajuda. $1.000, 5.000 tickets. Mesma coisa aqui, ó. Vou passar aqui, ó, pro meu noob purista. Ó, tá vendo? Ele tá muito curto, cara. O range dele tá muito curto, não tá interessante, ó. Isso aqui é o range dele do dia todo, que uma calculadora mostra. Tem os ajustes pra se fazer, mas é isso aí. Não dá, cara. Ele não tem margem pra tu fazer um movimento interessante. Não tem. Mesma coisa, tá no range aqui. Tinha tudo, ó. Fez um bull range, foi pra baixo, ó. Deveria andar pra cima, não andou. Não conseguiu chegar lá. Não conseguiu chegar lá, já perdeu os calção. E aí aqui é a mesma coisa, a mesma história. Primeira hora de mercado, ó. Rompeu o topo, rompeu a resistência. Tem que olhar pra compra. Que movimento que ele fez? O movimento inicial da manhã. Movimento inicial da manhã. Fez isso aqui, replica pra cá. É o máximo que ele vai chegar ali. Não conseguiu chegar. Não conseguiu chegar. Já capotou ali bem na resistência quando rompeu. Rompeu 11h50 da manhã o negócio. 11h50. Pra tu ver que não tem nada acontecendo, né? Então tá extremamente arriscado. Quer operar? Presta atenção no rendizão dele do diário. E aí tu vai vender aqui e comprar aqui. Essa aqui é a real. Com muita atenção. São várias violinadas. Olha a VWAP aqui, ó. Rolado na VWAP. Não tem sentido. Não faz um movimento. Ó. Tentou, voltou. Tá indo lá violinar. Ó. Em que entrou aqui. Ó. Muito perigoso. Não recomendo. Mas quer operar. É a mesma história. Vai operar pelas pontas. Eu acredito fortemente de operar sempre com traps. Vai entrar lá embaixo. Lá, ó. Sempre com traps. Vai operar na venda? Mesma coisa. Sempre com traps. Deixa ele lá em cima. Testar um praio. E realmente mostrar que abriu o bico para ter um stop curto. E um alvo bem longo. Porque daí isso aqui fica muito agradável pra gente, né? Tu tá lá na resistência do negócio do diário. Tu vai arriscar tipo isso aqui, e tu vai ter um provável alvo aqui. Se tu tiver lá embaixo, pro outro lado, lá no suporte, lá na região do suporte, tá arriscando isso aqui, e tu tá tentando pegar isso aqui de lucro. Ó. É isso que a gente quer, a gente não quer o contrário. E, cara, basicamente é isso. Não tem nada acontecendo no dólar, isso que é real. Não tem nada. É melhor operar o índice, eu voltei pro meu desafio do índice. O índice tá mais legal, ó. O índice tem uma região, tem o que entregar, tem o que fazer, tem que focar, porque ele é maldoso. Se você gostou do que viu, achou interessante, enxergou de uma forma melhor o mercado atual, de agosto, mês do desgosto, deixa seu like. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal, vem comigo, vamos fazer esse movimento juntos. Vamos ir ajustando aqui a constituição de trading, tentando fazer as operações da maneira correta, segurando as operações vencedoras e cortando as operações perdedoras bem rápido. A regra é seguir a constituição. Se a gente seguir a constituição de trading, o resultado vai ser fantástico. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso, tá bom? Então vem, amanhã tem live, 9h55 eu vou abrir o mercado. Tô tentando me controlar, perdendo um pouquinho a cabeça, mini índice, tiro o cara do prumo, mas eu tô melhorando, eu tô conseguindo fugir um pouco das arapucas dele, tá bom? Vem comigo. Boa noite, até amanhã, foco, resiliência, muito estudo. Tchau pra vocês.